Boa noite, estamos de volta com o nosso estudo de Joana, o livro O Homem Integral. Hoje vamos começar a 8ª parte, né? O capítulo 8, enfim, dependendo da edição aí do livro, O Homem Perante a Consciência. Acabou de dar um pico de energia aqui, mas tudo certo, né? Deixa eu ligar esse negócio de novo. Eu não sei se você deveria. Enquanto isso, vamos fazer a oração, né? De início, para a gente começar. Quem gostaria de fazer a oração? Por que ele faz essa pergunta? Porque eu já fiz um estudo inteiro. Agora vocês têm que falar por mim, né? Minha garganta já está seca já. Tá bom, vamos. Faz a oração aí, Marcelo, para nós. Wellington, eu tô do lado do Otávio fazendo ele dormir. Eu faço. Então tá bom. Vamos agradecer a Deus e a Jesus por mais essa oportunidade de estarmos aqui estudando o livro da Joana de Ângeles, escrito por nosso amigo Divaldo. Possamos ter a presença dos nossos amigos espirituais para ter um melhor esclarecimento de cada frase que lermos aqui. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Que assim seja. Possamos ter um bom estudo. Vou começar para inspirar vocês, tá? A leitura. Nascimento da Consciência, da 8ª parte do livro, é parte 32. Eu estou chamando de capítulo 32 da 8ª parte, vai da edição de cada livro, né? Antropológica e historicamente, a sobrevivência equilibrada do homem e da sociedade tem estado sempre vinculada à ideia de um mito central, no qual se aurem os valores éticos de sustentação das suas atividades e do seu equilíbrio. Toda vez em que fatores adversos interferem nos mitos humanos, desacreditando aquele que sintetiza as suas aspirações, os homens se encaminham para o caos e se agridem e se perturbam, parecendo haver perdido o rumo. Isso é interessante, né? Verdadeiramente isso acontece mesmo. Nós temos uma necessidade de ter ali um ponto de referência. E esse ponto de referência, principalmente na antiguidade, ele era criado através de mitos, né? Os deuses de todas as formas, ou aquele grande rei que era, ao mesmo tempo que era Deus, era rei, né? Ou aquela pessoa que era tida como uma divindade, tinha poderes, né? Você vai ver. E hoje ainda continua assim. Você vê na política, você vê no esporte. Hoje de uma forma menos metafórica, né? Mais realista, mas tem, né? O apego ao Salvador. Né? A gente precisa de um Salvador. Né? E antigamente tinha a mitologia grega, né? Hércules, Hades, Ares, e aí tinha as mitologias egípcia, romana, grega, enfim. Tinha seus mitos ali, né? Que era um norte, era um ponto de referência para a humanidade. Interessante, isso é verdade mesmo. Passada a tempestade, né? Quando esses mitos caíam, que havia perturbação, passada a tempestade, os seus remanescentes, não destruídos, in totum, emergem, dando surgimento a uma nova ideação, e o mito criativo aparece preenchendo a lacuna deixada pelo anterior. Mito substituindo mito. Aliás, recentemente na nossa história política, teve um que se intitulou mito, né? E para você ver, isso acontece até com o jogador.
Um ano, um é o melhor do mundo, aí depois o outro é que não, mas o fulano é que é melhor, e todo mundo quer ser igual a ele. Aquela confusão, né? Aí começa, né, as disputas. Não, o meu é o melhor, não, o seu é o melhor, não. Até time de futebol, gente. Né? Aí o mito cai e surge outro no lugar. No estado atual da sociedade, existe a carência de um mito predominante, que aglutine todas as mentes sobre elas, derramando as suas benesses e confortantes. A perda do mito expõe os conteúdos psíquicos que alteram os objetivos das suas necessidades, fazendo-os mergulhar no vazio ou no desinteresse, no prazer ou na alucinação do poder. Em se considerando que nenhum desses objetivos planifica o indivíduo, ele passa a disputar a necessidade abrangente do despertar da consciência, interpretando os mitos menores nele jacentes. Jung, em uma análise profunda, estabeleceu que a existência... Nosso negócio apagou de novo. Cadê? Só é real. Que a existência só é real. Jung, em uma análise profunda, estabeleceu que a existência só é real quando é consciente para alguém, afirmando a necessidade que o Criador possui em relação ao homem consciente. Oportunamente, voltou a esclarecer que a tarefa do homem é conscientizar-se dos conteúdos que pressionam para cima, vindos do inconsciente. Esse despertar e crescimento da consciência, ainda segundo o eminente psicanalista, termina por afetar-lhe também o inconsciente. É óbvio que, se os conteúdos psíquicos emergentes formam a consciência, as contribuições atuais desta se irão incorporar ao inconsciente que surgirá mais tarde. Desse modo, o nascimento da consciência... Não sei se está aparecendo lá. Aqui eu não enxergo. Desse modo, o nascimento da consciência se opera mediante a conjunção dos contrários, como decorrência de uma variada gama de conteúdos psíquicos, que formam as impressões arquetípicas ao fazerem contato com o ego, dando surgimento à sua substância psíquica, e tornando todo esse trabalho um processo de individuação. Como nós temos uma psicóloga na turma... Falou muito desse negócio no congresso, dessa individuação. Eu vou falar o que eu entendi, talvez se você perceber algo, pelo que você estudou, é o seguinte: o processo de amadurecimento nos traz consciência. Uhum. Ou seja, quando você é criança, você tem a questão do herói, não é? Primeiro começa com os pais, o pai, a mãe são os heróis. Depois você vai crescendo e outras pessoas vão sendo seus heróis. Ou seja, quando você vai amadurecendo, esses mitos vão diminuindo de importância. É onde a gente vai começando a tomar consciência de si próprio, de si mesmo. Então o mito começa a cair quando a sua consciência começa a emergir. O amadurecimento psíquico da pessoa que vai causando isso. Quando você perde os mitos, você vai... E assim, é engraçado que isso é muito... Não é uma lei rígida. Isso é bem variável, bem assim, dinâmico. Por quê? Eu amadureci no sentido assim, profissional. Então, assim, aquele herói profissional para mim ele não é um herói. Mas às vezes eu estou um pouco imaturo no sentido emocional. E eu vou ter que ter um mito, um herói ali para um lado emocional meu. Nossa, aquela pessoa ali é o meu guru. De pessoa serena, de pessoa centrada. E eu tenho aquele mito.
Aí eu amadureço emocionalmente aquele guru, eu continuo respeitando, mas ele deixa de ser aquele mito intocável. Então, nas diversas áreas que a gente vai amadurecendo, a gente vai derrubando os mitos, de onde surge a consciência. Aí ela entrou numa parte mais profunda, que é onde ela tocou o estudo de Jung, que aí eu já não tenho conhecimento para falar. O que você entendeu, Xandro, do que ela falou aí? Sobre essa parte do estudo de Jung. Que ele fala, a existência só é real quando é consciente para alguém. Isso me remete ao... Quem falou? Penso, logo existo. Descartes. Penso, logo existo. Então, quando ele toma consciência da existência dele, porque ele pensa. É onde acho que Jung falou isso aí. Ó. O que ele fala, o que ele afirma é que... Vou até depois confirmar com o Rodrigo se é isso mesmo, mas pelo que eu entendi aqui, é porque o Jung traz muito que, como eu existo, da onde que eu vim antes? O que era eu antes daqui? Como que eu posso existir? Exato, como eu posso existir? Então tem algo além. Quando eu tomo consciência disso, eu começo a entender o meu eu. Eu entendo, baseado nisso que a Cristiane falou, eu entendi o seguinte, que inconscientemente a gente busca esse mito, essa alguma coisa para nos impulsionar para cima, para a gente levar a consciência, para a gente amadurecer. E quando a gente amadurece, toma essa consciência, isso vai para o nosso inconsciente também. Uhum. Essa impressão vai para lá também. Uhum. Então, o inconsciente te leva a buscar a maturidade e a consciência. Quando você torna consciente, essa consciência também impressiona o inconsciente. Aqui, ó, tanto que a próxima frase aí que você não leu vai completar o que vocês estavam falando aqui em cima. Daí surgem os direcionamentos entre as coisas opostas, o eu e o não eu, o ego e o inconsciente, o sujeito e o objeto, e a própria pessoa da outra, dando campo aos conflitos, e esse sentimento que enfrenta, contesta, torna-se uma forma altamente criativa de luta, cuja vitória proporciona a satisfação ampliada e aprimoramento da vida. Onde começa a disputa, né? Exatamente. É porque aí você toma consciência do eu, aí, por nada coincidência, né? Eu assisti um vídeo hoje, até depois eu vou mandar no nosso grupo lá da jornada esse vídeo. É um vídeo de uma TED, sabe aquelas apresentações de TED lá das universidades americanas lá? Uma mulher que ela é uma estudiosa, ela estuda a questão do AVC, estuda o cérebro, estuda a questão dos impactos do AVC. E ela já estudava e trabalhava em cima disso, das pesquisas sobre os processos cerebrais, todos os estímulos químicos que existem ali, tentando descobrir as causas, né, do AVC e tal. Enfim, uma cientista. Ela tem um AVC. Ela experimenta um AVC. Então, nessa TED, ela conta como ela viveu o AVC. E porque ela mostra um cérebro real no palco. Ela mostra, sabe? Cérebro com a medula, mostra para as pessoas. Ela mostra que você tem um hemisfério esquerdo e o direito. Então, um é lógico, o outro é emocional. E ela começa a explicar bem mais profundamente o que cada um dos lados dos lóbulos fazem. E ela teve a hemorragia no esquerdo, que é o da razão.
E ela conta de um jeito que ela começou a experimentar uma outra consciência. Ela começou a experimentar essa parte divina, essa parte que conecta energia, essa parte que é sinestésica, que não é razão. Porque a parte, o lado dela, da razão, que machucou. Então ela foi perdendo a cognição. E ela foi experimentando o lado emocional, o lado inconsciente, o lado de sinestésico, de perceber energias. Ela falou, eu entrei no nirvana do AVC. E nesse processo, ela fala dessa questão da expansão da consciência, que ela teve uma expansão muito grande da consciência quando a razão parou de interferir. Que aqui eu posso trazer para esse lado consciente com o inconsciente. Consciente apaga e o inconsciente, que é muito gigantesco, começou a tomar conta. E ela teve uma experiência em que, de repente, todo o estresse, pressão, toda a dor, sofrimento, a angústia das coisas do dia a dia sumiu, desapareceu. E ela passou como se ela tivesse um contato com o eu interior dela, que é muito maior que isso, muito mais amplo que isso. E foi um processo doloroso e tal, mas que ela teve esse contato com esse eu interior dela, tanto que ela chegou a falar que ela se sentia muito maior do que o próprio corpo dela, que ela não entendia como é que ela ia se comprimir para voltar para o corpo, para continuar vivendo. Que ela falava para ela que eu preciso continuar vivendo. Peraí, mas que tá tão bom. Do jeito que eu tô, tá tão bom. Quer dizer, aí ela teve que reaprender a tomar consciência do eu de novo. Do eu racional. E foi todo um processo. Ela demorou 8 anos para se recuperar. Ela fez uma cirurgia que tirou uma hemorragia do tamanho de um limão do cérebro dela. Então foi 8 anos de recuperação. E hoje ela traz essa experiência, porque ela falou assim, eu sou a única cientista que conseguiu estudar o AVC por dentro, vivendo. Então é maravilhosa a palestra que ela dá. E aí ela conta que ela teve que, tipo assim, reaprender a entender essa individuação, essa racionalização do eu. Ela teve que reaprender isso. Então, acho que tem tudo a ver o que ela falou com o que está nos mostrando aí com o estudo de Jung, desse questionamento, né, do que é divino, que extrapola o indivíduo, e trazer para o indivíduo na consciência, que também leva para o inconsciente depois. Ou seja, antes de eu existir, para onde eu vou depois da minha existência. E aí ela completa na próxima fase. Ó. Sem essa dualidade dos opostos, que leva à reflexão, no processo de individualização, não há aumento real de consciência, que somente se opera entrando em contato com os opostos e observando. É porque você tem que jogar para o racional, aí você começa a olhar o outro. Então, eu existo. Aprendi que eu existo, que eu sou um ser. Aí você olha o outro, aí você começa a fazer comparação. Aí você se compara. Ah, mas o outro é assim. Eu não sou assim. E para trazer a racionalidade desse eu, dessa individuação do eu. Aí você, ele faz isso, eu não faço isso. Ele faz assado, eu não faço. E aí começa a competitividade. A consciência, do ponto de vista filosófico, é um atributo altamente desenvolvido na espécie humana e que se caracteriza por uma oposição básica essencial. É o atributo pelo qual o homem toma uma relação ao mundo, bem como as denominados estados interiores e subjetivos. A distância em que se cria a possibilidade de níveis mais altos de integração. Por sua vez, declara ainda Jung, a consciência é a relação dos conteúdos psíquicos com o ego, na medida em que essa relação é percebida como tal pelo ego.
E conclui que as relações com o ego, que não são percebidas como tal, são inconscientes. Então é o ego que traz a razão, que traz a consciência. O ego, ele sempre está no comando. Quem manda você fazer coisa errada é o superego. Aí o ego fala assim, volta aqui, ó. Traz para a razão. Exatamente. Estabelece ademais a diferença entre consciência e psique, que é esta última representa totalmente a totalidade dos conteúdos psíquicos. E como esses conteúdos, na sua totalidade, não estão vinculados ao ego. Tais não são consciência. Tais não são consciências. A nossa mente tem muito mais capacidade do que a gente pode imaginar. Vou tentar entender aqui, quando ele fala conteúdo psíquico do ego. Conteúdo psíquico é uma interpretação que você faz de algo que você aprendeu, por exemplo. É porque dentro, eu vou pegar lá as explicações, vou trazer melhor para vocês, que eu tenho anotado lá que o Rodrigo passou no semestre passado. Na verdade, existem, assim, é como se fosse várias camadas. O ego, às vezes, ele pega informações lá no meu inconsciente para me ajudar aqui, na minha razão. Ele faz eu lembrar de coisas que eu preciso lidar com aquilo ali naquele momento. Tem momentos que o superego quer que eu faça uma coisa lá na frente. Ele quer aparecer. E aí o ego fala assim, opa, é o freio de mão. Então, assim, ele vai lá, entendeu? Faz o intercâmbio. Exato, o equilíbrio. Para regular as coisas tudo ali. Exato. Desequilibrando. Exato. E aí, conforme então, quando você a pessoa está imbuída da vaidade, ali é o superego falando mais alto. É o superego falando mais alto. Quando ela quer aparecer demais. Entendi. Fala, Alexandre. Alexandra, pode falar. Você levantou a mão? Então, fechou o microfone. Você fechou o microfone. Abre seu microfone. Ah, tá. É porque assim, aqui em casa tá engraçado. Cada hora é um que tá fazendo o Otávio dormir. Ele estava aqui do meu lado, eu apertei no escuro. Mas eu queria fazer um comentário, que é o seguinte, eu vi uma série na Netflix falando da Igreja Católica, e justamente no começo, resumindo, o documentário fala do crucifixo de Jesus, né, daquela igreja, né, Catedral de Notre Dame, que pegou fogo, que incendiou, que lá estava guardado o crucifixo de Cristo. Aí depois eles falam também daquele tecido, esqueci o nome daquele tecido que tem o rosto de Cristo. Santo Como Sudário. chama? É isso mesmo. Aí depois mostrou uma outra igreja que tem o cálice de Cristo, tudo. Então, nesse documentário, justamente o rapaz que estava falando lá, o interlocutor lá, ele estava querendo saber o seguinte, se esses instrumentos que eles falam que é de Jesus, tem até uma cruz que tem um pedacinho de madeira de Jesus, da cruz de Jesus Cristo, se isso é real, tem fato, tem como provar que realmente vem de Jesus, né? E aí, no final, eles falam que nada que eles têm ali, eles têm como provar que realmente era de Jesus. Nada. Que
A prova, última informação que eles têm é do ano 1300, 1200. Então, alegando que aquilo pertencia a Jesus, mas antes disso eles não sabem se realmente pertencia ou não. Então, o que eu quero dizer? Aí vem esse pensamento da Pamela, que a Pamela falou no começo, né? Que a gente, até hoje, a gente tem que criar deuses, tem que criar coisas para acreditar, né? Que tinha, você falou dos deuses lá da Grécia Antiga, né? As pessoas hoje em dia precisam dessas coisas materiais. Elas ainda precisam, muitos ainda precisam disso. Aí, Wellington, me vem muito o pensamento voltado naquela aula que você deu para a gente no curso de mediunidade, que, como sempre, eu com a cabeça muito ruim, esqueci o nome do processo. Mas você vai lembrar. Você lembra que eu te contei uma história na aula do Chico Xavier no hospital, que ele olhava para o crucifixo e perguntou para o Emmanuel por que esse crucifixo tinha muita luz? Como chama isso? Pneumatografia. Isso. E aí, esses objetos que eu estou te falando de Jesus Cristo, quando os padres, os bispos passavam por eles, pelas igrejas, nas missas, as pessoas tinham um sentimento, sentia uma energia muito diferente. Tinham pessoas que curavam, que realmente apresentava cura de doenças, quando tocava, quando passava perto, sabe? Então, tem muito disso aí que você está falando. E aí, vem aquilo que você falou. A consciência nossa, ela é capaz de fazer coisas que a gente nem imagina. Então, para você ver, essas pessoas estavam lá idolatrando um crucifixo que às vezes nem era de Jesus, mas que sentiu nele. Psicometria. Isso, psicometria. Sentiu uma energia tão boa, a cura, eles conseguiram curas, sabe? Então, eles não sabem explicar isso, eles não têm explicação para isso. Aí, me lembrei muito disso que você falou agora, como que a consciência nossa, ela tem a capacidade de coisas que nós nem imaginamos, né? E você contando o caso dessa cientista aí, tem tudo a ver, né? É só esse fato desse seriado que eu lembrei, que eu assisti, que eu tô me ligando os fatos com que vocês estão conversando aí. Tá bom? Obrigada, gente. Legal, obrigado. Então, é só para reforçar, é psicometria, que é aquela energia que fica presa nos objetos, a energia mental que fica nos objetos, é percebida através da psicometria. Pneumatografia é escrita direta, é outra coisa, eu confundi os nomes aqui. Mas, enfim. Aqui falando que essa consciência, quando tem algum conteúdo psíquico que o ego interfere, pelo que eu entendi, ele leva a consciência. Aquilo que relaciona com o ego, mas que não leva a consciência, ele fica impregnado no inconsciente. Pelo que eu percebi, porque ele fala ali, como esses conteúdos, na sua totalidade, não estão vinculados no ego, tais não são consciência. Pode ser até a questão da cura. Então, ele tem a consciência de que Jesus morreu na cruz. Inconscientemente, a pessoa pode se curar porque viu aquele crucifixo que remete... que ela acreditando que é a madeira da cruz específica de Jesus, que talvez nem existe mais, mas ela acreditando naquilo, ela se conecta naquilo, desperta nela a fé, o acreditar que ela vai ser curada, e através desse processo do acreditar na possibilidade de ser curada, ela recebe a cura. Se tiver ali um aparato ali espiritual, principalmente, ela está aberta a receber. Não é à toa que Jesus perguntava, né? Você tem fé? Você acredita que pode ser curado? Para testar ali, da crença da pessoa, se ela está pronta para conectar com aquilo, com aquela vibração de cura. Então, a pessoa acreditando que aquele objeto, é o cálice de Jesus. Pode não ser.
É igual remédio placebo, Aham. né? O que a pessoa toma um remédio é farinha, não é remédio. Mas ela acredita no remédio, que é o remédio e ele faz efeito por causa da crença da pessoa. É o que fala no livro dos Espíritos, que pergunta lá se os amuletos Sim, faz alguma diferença. Na verdade, não faz diferença nenhuma. É a fé que você gera naquele amuleto. Isso. Na neurociência, a gente chama isso de âncora. Você ancora a sua mente naquilo que te leva... É uma âncora que te leva para um lugar. Entende? Está ancorado naquele lugar. Ah, então isso vai me trazer cura. Eu ancorei o objeto na cura. Aí, por eu acreditar plenamente, piamente, que aquilo vai me curar, eu me curo. Não é o objeto que me curou. É a minha crença na cura que me curou. Entende? É a fé. Por isso que Jesus falou, a fé que transporta a montanha. Então, e cabe nisso daqui. Então, seu consciente, quando relaciona com o seu ego ali, o que não relaciona pode vir pelo inconsciente. Então, se eu acredito naquele determinado amuleto, inconscientemente você vai ser curado. Você pode não ter consciência, estou me curando agora neste momento. Mas o seu inconsciente vai acessar aquilo lá. Que é mais poderoso, vai fazer. Por isso a Alexandra lembrou da psicometria. Por quê? Quando você despeja uma energia mental, psíquica, muito forte num objeto, com bastante fixação mental naquilo, o pensamento é energia. Então você deposita energia mental ali. E aí a pessoa que tem a sensibilidade psicométrica, ela percebe. Tipo, vamos supor que a Cristiane usava um colar. Esse colar para ela é o amuleto dela. Não fico sem esse colar, porque esse colar me dá sorte. E ela desencarna e fica como herança para a neta dela, para a Juliana. E aí a Juliana acredita também que aquilo dá sorte. E vai dar sorte para ela, porque ela acredita. E o médium psicométrico pega o objeto e vai se conectar com a Cristiane. Porque está cheio de energia mental dela, né, naquilo. A gente está mudando um pouco o assunto, mas tem a ver com essa questão da inconsciência, buscar coisas que estão além do que a consciência pode imaginar ou perceber. Que o ego não percebe, que o ego está relacionado à consciência. Certo, professora? O ego relacionado à consciência, é certo falar isso? É? Deve ser. Aqui falou. Porque a consciência é a relação dos conteúdos. Então tá aqui. Explica, Joane, então, gente. É a relação dos conteúdos psíquicos com o ego. Com o ego. Então, à medida que essa relação é percebida como tal pelo ego. Ele que percebe as coisas conscientes. Exatamente. É ele que comanda, entendeu? Quem faz a firula toda é o superego. E quem salva é o inconsciente, entendeu? Tá ali, ó. E o id fica onde? Porque, segundo Freud, é id, ego, superego, né? Id, ego, superego. Depois que Eric Berne transformou... O id é o inconsciente. O id é o inconsciente. Entendi. Ele só facilitou as nomenclaturas. Facilitou para brilhar. Quer que leia? Pode. Nos mitos centrais de todos os povos, os opostos formaram a essência das suas crenças, dos seus conteúdos psíquicos geradores da consciência. Encontramos-nos nas regiões da Antiguidade Oriental, e particularmente no mito da criação, no qual os conflitos de treva e luz, bem e mal são relevantes. O zoroastrismo também o ressuscitou, e mais tarde a alquimia facultou o surgimento da pedra filosofal como mediadora dos opostos, do santo grau com o depósito que compõe as bases da consciência humana, a se volumar através dos tempos, dando desde o início a ideia de suas várias expressões, tais como consciência moral, consciência de fé, consciência do dever, de justiça, de paz, de amor. Os equipamentos constitutivos da consciência sutilizam-se e adquirem mais amplas percepções,
que facultam o desenvolvimento emocional e ético do homem, auxiliando-no na libertação de conflitos. As heranças atávicas, que se convertem em arquétipos, no inconsciente individual e coletivo, dizem respeito às realidades do espírito, em si mesmo responsável pelos resíduos psíquicos que se transformam nos conteúdos preponderantes para a formação da consciência. Quer dar uma analisada nisso daí? Eu acho que senão vamos, porque esse texto hoje está bem profundo, né? Uhum. Vê se eu consigo achar aqui zoroastrismo, que ela fala aí, né? Vê se eu consigo achar aqui o significado dessa palavra. Eu acho que o bem e o mal, esses opostos que vão contradizendo e a gente vai tomando consciência, vai nos dando a consciência, igual você falou. Tem coisas que a gente já tem uma consciência, que a gente não precisa de mito mais, que a gente já evoluiu. Então, baseado nessas experimentações desses opostos, que a gente vai criando a consciência do que é certo, do que é errado, o que é justiça, o que é paz, o que é amor, o que é fé. Ainda não tenho o significado dessa palavra. Zoroastrista, relativo pertencente ao zoroastrismo, aderente do zoroastrismo, zoroastriano. Não ajudou muito, não. Deixa eu procurar, porque zoroastrismo ele não tem aqui ainda. Vou procurar zoroastrianismo. Vamos ver. Religião fundada por Zoroastro, masdeísmo. Vamos ver o que significa isso, masdeísmo. Espera aí. Masdeísmo. Religião da Pérsia Antiga, revelada cerca do século VIII a.C. por Ahura Mazda, deus do bem, a Zaratustra, cujos ensinamentos estão contidos no Avesta. É uma religião dualista, que obriga o homem a escolher entre o bem e o mal. É o que ele falou depois ali. A dualidade bem e mal, treva e luz. Final, depois do triunfo definitivo do bem. É essa questão, treva, luz, bem, mal, os opostos. Eu acho que se nós continuar no próximo aqui, eu acho que a gente entende alguma coisa. O homem deve adquirir o conhecimento para elevar-se do ser bruto, tornando-se o sujeito detentor da consciência. Não lhe bastará conhecer, mas também viver a experiência de ser objeto conhecido. Não somente conhecer de fora para dentro, porém vivenciar o que é conhecido, incorporando-o à sua realidade. Enquanto o ego conhece, o outro passa a ser um objeto detido, conhecido, o que não planifica. Essa satisfação advém quando o ego, passando pela vivência do que conhece, torna-se, por sua vez, conhecido pelo outro, que também tem a função de sujeito conhecedor. O ego adquire, desse modo, a consciência autêntica no momento em que o sujeito que conhece o objeto conhecido. Em que é sujeito. Lê esse último parágrafo aí, porque acho que é indispensável nesse jogo do conhecer, sendo conhecido, que se não crie uma dependência em relação à pessoa que conhece. A vida saudável é a que decorre da liberdade consciente, capaz de enfrentar os obstáculos e dificuldades que se apresentam no relacionamento humano e na própria individualidade. Esta é a meta que a consciência almeja. O que eu entendi foi o seguinte: você começa a ter esses conflitos internos para conseguir identificar esse eu, essa individuação de ser um indivíduo. Isso se concretiza quando o outro reconhece você. Quando o outro te reconhece, isso fecha o ciclo para o ego
Ah, então ele me reconhece, então eu sou um indivíduo. Então eu me completei agora, porque eu fui reconhecido. Esse reconhecimento me basta para eu satisfazer o questionamento da minha existência. Por isso que a gente espera tanto reconhecimento do outro. Percebe? Por isso que a grande ferramenta de um grande líder é o quê? Carícia e reconhecimento. Mas a gente espera tanto reconhecimento por causa disso. Porque quando fala assim, a pessoa está com o ego inflado. Por que o ego inflado? Porque é essa espera que o ego tem do conhecimento do outro, do reconhecimento do outro, de você ser alguém, ou ser algo útil, fazer algo que importa, que vale a pena. Então o ego precisa desse reconhecimento para ele concluir a sua existência, se satisfazer da sua própria existência. Só que aí ela conclui falando o seguinte: não podemos ser dependentes disso, desse reconhecimento externo. Nós temos que construir a nossa convicção de nós mesmos, que é a que a gente estuda nos estudos passados, que fala do autoconhecimento. Então, nós não podemos depender do conhecimento externo. Nós temos que buscar o autoconhecimento para nos trazer a liberdade consciente, que ela está falando aí. Não depender desse ego inflado, que precisa se complementar com o reconhecimento do outro. A vida saudável é a que decorre da liberdade consciente, capaz de enfrentar obstáculos, dificuldades que se apresentam no relacionamento humano e na própria individualidade. Tipo assim, não, eu sou capaz. Esta eu não preciso ouvir do outro que consciência. você é capaz. Não, eu mesmo falo para mim. Eu sou capaz de ir lá e vencer, de superar esse problema que eu estou enfrentando, de superar esse desafio. Eu não preciso que outro venha e fale, você é capaz. Porque o ego quer que isso aconteça. Por isso que o povo fala para procurar a terapia, porque a terapia vai fazer você acreditar em você, e não porque a psicóloga está falando alguma coisa, ela te dá caminhos para você achar isso dentro de você. Entendeu? Copiou? Ficou mais claro aí? Ficou bem mais claro. Então, Ó, veio um monte de intuição aqui. todo mundo tem que fazer terapia, viu, gente? E ó, querendo vender serviço dela. Mas assim, é o autoconhecimento ali. É. Você pode ter a ferramenta de um terapeuta? Pode, mas você pode utilizar outras ferramentas também. Porque o terapeuta vai te mostrar o caminho. O terapeuta vai te mostrar o caminho para você. E o próprio relacionamento entre da gente com outras pessoas, a gente vai se conhecendo também. O outro acaba sendo espelho. A gente tem um dos capítulos que fala disso aqui, do espelho. O outro seu espelho. Isso mesmo. Uau! Profundo, hein? Nossa, isso aqui deu torção. Isso aqui só estudando em grupo mesmo, para entender. Porque a espiritualidade buzinando na nossa cabeça. E aqui no centro, né? Que eles falam na cabeça. Depois de um grande estudo. Olha ela falando de Buda de novo. Lá no livro Jesus e Atualidades, ela fala de Buda. Aí eu fui pesquisar sobre Buda. É massa demais. Muito legal. Então, semana que vem a gente vai falar, próximo estudo, sobre os sofrimentos humanos. Sofrimentos. Entendemos agora a consciência. Preciso falar. Não é nada? Alguém quer perguntar aí da internet? Ficou alguma dúvida? Ficou alguma coisa obscura aí? Porque esse estudo hoje foi bem profundo. Tá tranquilo aí? Deu para entender, Wellington. Foi ótimo. A consciência pesa mesmo, pesado, viu? Vou te falar. Eita porra, essa tal de consciência. Oi, chega, já não basta sofrimento. Agora o próximo é sofrimento. Vamos lá. Consciência com sofrimento. Olha que salada maravilhosa. Tá vendo? Ó? Você fica, tá vendo? Você fica abusando da consciência, ó. O que vai restar para você? Sofrimento. Tá Ô, Marcelo, você achou que a palavrinha reforma íntima estava difícil? É porque você não tinha estudado consciência, bebê.
Tô vendo que a reforma íntima agora é linda, perto disso aqui. Lindo, 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 lindo. Não tem nem que reclamar mais. Aí você vem, estuda sobre consciência. Porra, já bateu pesado. Agora o próximo é sofrimento humano. Tem mais nada assim, mais abaixo disso, não? Ah, tem, viu? Vai ter muita coisa pela frente ainda. Lembra que são 14 livros, 16, não sei. 16 livros, nós estamos no segundo. Só no segundo. Janaína, tranquilo para você? Ficou claro aí? Ficou alguma dúvida? Janaína, você está aí? Quando a Janaína não responde, Marcelo, vai falar até a morte e o seu problema. Puta que história, eu tô falando, tô ferrado. De boa, ferrado. Ferradaço. Janaína, fala alguma coisa, mulher. Vamos? Pega no breu. Eu achei bem profundo, assim, né? Uns conceitos bem específicos da psicologia, mas achei bem interessante. Qual foi o primeiro livro que vocês estudaram? Na verdade, esse é o terceiro. O primeiro livro que a gente estudou foi A Vitória sobre a Depressão. Esse livro ele não está dentro da série psicológica, porque o nosso intuito era estudar a série psicológica da Joana, mas a espiritualidade esfregou na minha cara o livro Vitória sobre a Depressão, e a gente estudou ele primeiro. Aí depois a gente começou na série psicológica, e aí a gente estudou Jesus e Atualidades. Agora a gente está no terceiro livro, mas no segundo da série psicológica, que é O Homem Integral. Depois, se você quiser olhar lá no YouTube, no nosso canal, tem todos esses estudos que a gente já fez até aqui. Certo. Bom, então vamos encerrar, né? Desculpa as brincadeiras aí, viu, Janaína? Mas é porque aqui, se a gente não levar assim, aí fica muito sério. Imagina, tem que descontrair um pouco, é muita informação. Com certeza. Tem que ter consciência, tá? Não esquece dessa palavra, não. Pronto, agora o Marcelo só vai falar da consciência. A primeira era a reforma íntima, agora eu tenho que contar com a Adriana. Agora a consciência está ganhando da reforma íntima, ok? Tá bom. Então, agora, só por causa disso, você vai fazer a oração de encerramento para nós, vai. Vamos lá. Vamos agradecer a esse estudo maravilhoso que nos deu a devida consciência sobre ele e que nos ajude para que a gente possa crescer com a nossa consciência em dia. Irei encerrar com a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. E não nos deixei cair nas consciências erradas. Livrai-nos